Em defesa da Constituição, o direito de greve e a atuação do Ministério Público do Trabalho. Cristiano Paixão. 1. Constituição e Ministério Público no Brasil, mudança paradigmática. Poucas instituições passaram por uma transformação tão radical como o Ministério Público na história brasileira recente. Os exatos contornos dessa modificação não poderão ser adequadamente compreendidos com apoio exclusivo no texto das normas jurídicas em suas sucessivas versões. Como se sabe, a experiência constitucional envolve uma relação viva e construtiva do texto com as práticas sociais que condicionam e redefinem os usos desse mesmo texto. No caso brasileiro, há uma verdadeira ruptura entre a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 e a ordem jurídica construída pelo regime militar. Essa ruptura não se reflete apenas na existência de um novo documento constitucional. Ela envolve, antes de tudo, um novo quadro conceitual. Assim, há um novo texto e um novo contexto. Normas constitucionais são resultados de processos políticos. No caso do Brasil, esse processo conduziu, em primeiro lugar, a um compromisso com a democracia e com a cidadania. O regime militar brasileiro, que se iniciou em 1964, começou a preparar, 10 anos após o golpe, a abertura lenta e gradual. Ao contrário de outras ditaduras sul-americanas, os militares brasileiros procuraram delimitar e controlar o processo de transferência ao poder civil e é necessário registrar que esse intento foi parcialmente atingido. De fato, as eleições do primeiro presidente da República Civil pós-1964 foram indiretas, por meio do colégio eleitoral criado pela ditadura, a abertura ao pluripartidarismo, que não foi completa, pois alguns partidos continuaram na clandestinidade, e a anistia aos perseguidos políticos foram conduzidas pelo governo militar. Como seria viável supor, em algum momento esse processo sairia do controle daquelas forças políticas que moldaram o país no regime autoritário. E o momento se iniciou exatamente no processo constituinte de 1987-1988. A vontade de participação que havia sido explicitada, de forma impressionante, na campanha por eleições diretas em 1983 e 1984, assim como o protagonismo da sociedade civil por meio de associações, grupos profissionais, sindicatos, entes representativos de diversos setores minoritários, confluíram para a atividade institucional de redação da nova Constituição. Para aqueles setores que se engajaram na luta pelas eleições diretas, e que foram derrotadas, naquela etapa do processo, pela rejeição, em 25 de abril de 1984, da emenda Dante de Oliveira, à convocação da Assembleia Nacional Constituinte, tal como disposto pela Emenda Constitucional número 26/85, significou outro revés político. Apesar da forte campanha da OAB e de juristas pertencentes ao campo democrático, a Constituinte foi definida como uma Assembleia Congressual, ou seja, a Constituição seria redigida pelos integrantes do Congresso Nacional eleitos em novembro de 1986, mais 1/3 do Senado que havia sido eleito em 1982. Porém, o processo constituinte foi ganhando identidade e se distanciando das questões políticas cotidianas. Desde o início, a Assembleia de 1987-1988 inovou. A principal e decisiva opção adotada pela Constituinte localizasse na forma de redação do texto.
Ao invés de partir de um anteprojeto preparado por especialistas ou por uma comissão de notáveis, os constituintes decidiram produzir um texto de baixo para cima. A Assembleia foi dividida em 8 comissões temáticas. Cada uma dessas comissões foi fracionada em 3 subcomissões. Assim, havia 24 órgãos da Assembleia trabalhando simultaneamente, realizando audiências públicas, colhendo depoimentos de integrantes da sociedade, recebendo sugestões e propostas. Após a consolidação dos relatórios setoriais pelas comissões temáticas, passou-se à fase da comissão de sistematização e, enfim, ao plenário. Essa forma de redação do texto foi uma importante decisão do ponto de vista institucional. Sem uma pauta pré-notada por um texto base, as subcomissões puderam abrir-se à sociedade. As discussões foram se aprofundando e, com isso, pela primeira vez em mais de 20 anos de história, os rumos da política brasileira saíam do controle das forças que derrubaram um governo constitucional e legítimo, construíram uma ditadura e conduziram o processo de abertura. É por essas razões aqui bastante sintetizadas que cabe falar, na experiência brasileira, em transformação paradigmática. O que ocorreu no processo constituinte foi além da simples substituição de um documento por outro. O que houve em 1987 e 1988 foi uma transformação na base do direito e da política. Exatamente por isso, é necessário enfatizar a mudança paradigmática. Como o caso brasileiro demonstra, a história constitucional não é um processo evolutivo, de crescente aquisição de direitos. Não há gerações de direitos. O que ocorreu no Brasil foi algo mais profundo, houve um processo que exigiu a redefinição de todo o ordenamento. Expressões como direitos fundamentais ou direitos sociais não podem mais ser compreendidas como eram no tempo do regime militar. Com a redemocratização, a sociedade passou a ser outra, muito diferente daquela existente na ditadura. Com o direito, ocorre o mesmo fenômeno. O mundo do trabalho foi particularmente afetado por essa transformação. Numa sociedade autoritária, as relações de trabalho, além de minuciosamente tuteladas, refletem e repercutem a ausência de democracia e liberdade no campo da política. As instituições assumem um papel repressor. E os direitos são vistos de forma restritiva. Isso se aplica, de forma quase didática, ao direito de greve. Desde o início da vida republicana no Brasil, a paralisação do trabalho é vista como algo nocivo e perigoso. O Código Penal de 1890 chegou a tipificar a greve como crime. Diante da pressão de sindicatos e grupos anarquistas, o dispositivo acabou por ser revogado ainda no período da vacatio legis. Porém, durante toda a República Velha, e especialmente em 1917, as greves foram severamente reprimidas pelas forças policiais e de segurança. Se o movimento envolvesse estrangeiros, havia deportação sumária. Para os brasileiros, a consequência era a prisão, sem processo judicial, ou, em alguns casos, a transferência dos envolvidos para regiões inóspitas no norte do país. Mesmo após a Revolução de 30, com a crescente institucionalização da legislação trabalhista e dos órgãos de proteção social, a greve continuou a ser vista como uma transgressão que mereceria resoluta repressão. E assim foi, principalmente após a instalação do Estado Novo, em 1937. O Código Penal, que entrou em vigor em 1942,
previu expressamente a participação em greve como crime, art. 201. Em 1946, a Constituição estabeleceu, em seu art. 158, o direito de greve, mas remeteu a regulamentação ao legislador ordinário. Enquanto isso não ocorria, o Supremo Tribunal Federal dizia, em 1948, que o dispositivo do Código Penal havia sido recepcionado e, portanto, a greve continuava sendo atividade criminosa. No regime militar, como é notório, a greve foi regulamentada, mas de forma tão restritiva que o diploma legal, Lei nº 433011964, recebeu a alcunha de Lei Antigreve. E é digna de nota a circunstância de que a lei foi promulgada em 1º de junho de 1964, ou seja, 2 meses após o golpe, o que revela a prioridade concedida pelo regime à regulamentação. E aqui cabe uma reflexão sobre o papel reservado ao Ministério Público do Trabalho antes e depois da Constituição vigente. No período compreendido entre 10 de novembro de 1943, quando entrou em vigor a CLT, e 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição, a atuação do MPT pode ser resumida em 2 atividades principais: 1. Atuar como custos legis nos processos que tramitavam na Justiça do Trabalho; 2. Ajuizar dissídios coletivos em caso de greve. Cumpre observar que o lapso de tempo acima aventado abrange, principalmente, períodos autoritários. Entre 1943 e 1945, viveu-se o final do Estado Novo. De 1946 a 1964 houve um interregno democrático, marcado, contudo, por sérias conturbações institucionais e ameaças de golpe de Estado. Como foi notado acima, mesmo após a Constituição de 1946 havia espaço para o Supremo Tribunal Federal considerar recepcionado o dispositivo do Código Penal que tipificava a greve como crime. Após abril de 1964, novo período autoritário se instala. Eram tempos, portanto, de repressão à greve. Evidentemente, a atribuição do MPT para ajuizar dissídios coletivos em caso de paralisação dos serviços, expressamente atribuída pelo art. 856 da CLT, era parte dessa arquitetura institucional voltada ao combate à greve. Nunca é demasiado lembrar que o Ministério Público, no contexto anterior à Constituição em vigor, era parte integrante do Poder Executivo, submetido, portanto, mesmo que não fosse essa a intenção de boa parte de seus membros, às políticas repressivas dos governos em relação à greve e ao movimento sindical. Um dispositivo da Lei nº 4.330/64 bem ilustra essa situação de submissão ao Executivo. Na conformidade do disposto no art. 11 da lei, era obrigatória uma etapa conciliatória, desencadeada de ofício pelo poder público logo após a deflagração da greve. Segundo o art. 11, o diretor do Departamento Nacional do Trabalho ou o delegado regional do trabalho deveriam adotar todas as medidas necessárias para que fosse alcançada a conciliação, com a assistência do Ministério Público do Trabalho. Por sua vez, o art. 23 da lei dizia, caso não se efetive a conciliação prevista no art. 11,
o Ministério Público do Trabalho ou o representante local do Ministério Público comunicará a ocorrência ao presidente do respectivo Tribunal Regional do Trabalho, instaurando-se o dissídio coletivo, nos termos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. Como é possível concluir, a instauração do dissídio sequer era uma opção reservada ao Ministério Público que, ademais, nem mesmo conduzirá a etapa de conciliação, na qual atuava como assistente da autoridade local do Ministério do Trabalho. Esse quadro iria sofrer significativas alterações com a promulgação da Constituição de 1988. A mudança paradigmática a que se fez referência anteriormente foi o resultado dos trabalhos constituintes de 1987 e 1988. E essa transformação atinge de modo frontal tanto o Ministério Público quanto a compreensão dos direitos sociais, aí incluído o direito de greve. O Ministério Público passou por transformações decisivas. Em primeiro lugar, saiu da estrutura do Executivo, ou de qualquer outro poder. Caracterizado como órgão extrapoderes, o MP passou a ser dotado de autonomia funcional e administrativa, regido pelos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, e seus membros protegidos pelas garantias institucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, hoje intitulados subsídios. Além disso, a Constituição estabeleceu o vínculo entre a atividade do Ministério Público e a defesa dos interesses metaindividuais, nexo que já era previsto, em extensão menor, em leis ordinárias. Considerado como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, ao MP incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, art. 127, caput. Entre suas funções institucionais, está a de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do interesse público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, art. 129, terceira. O interessante, neste último dispositivo, é o fato de que ele recupera a redação que havia sido originariamente prevista para o art. 1º da Lei nº 7.347/85, e que fora vetada, à época, pelo Presidente da República. O conceito de greve também seria radicalmente modificado. Em vez de ser considerada prática perigosa, transgressora, apta a atrair a atuação do aparelho repressivo do Estado, a paralisação dos serviços passa a ser vista como mais um direito social, decorrente da própria condição do trabalhador e do sindicato, como sujeitos de direito, no plano individual e coletivo. Isso porque a greve deixa de ser concebida como um ato isolado, extremo, para ser compreendida como uma parte importante do processo de negociação coletiva, que é vital para a construção e manutenção das relações de trabalho numa democracia. Como se sabe, não há negociação coletiva sem que se apresente, em determinados momentos ou circunstâncias, a possibilidade de paralisação do trabalho. Essas duas classes de modificações no conceito de greve e na atuação e estrutura do Ministério Público revelam, por elas próprias, a transformação paradigmática. No regime militar, houve duas ondas de deflagração de greves, em 1968, Contagem e Osasco, e de 1978 a 1980, vários parques industriais, com destaque para a região do ABC Paulista. Essas paralisações, efetuadas na vigência de uma legislação autoritária,
foram importantes para a mobilização da sociedade civil e de setores da classe política rumo à democratização do Brasil. Mesmo com todo o aparato repressivo que incluiu a utilização da Lei de Segurança Nacional contra líderes sindicais, as greves tiveram maciça adesão e exibiram a fragilidade e a ausência de legitimidade da ditadura militar. A reorganização das centrais sindicais ocorrida nos anos de 1980 foi fruto daquele contexto. Lideranças sindicais foram alçadas ao campo político, e tiveram participação destacada na elaboração da Constituição de 1988, especialmente na parte destinada aos direitos sociais. O mesmo raciocínio se aplica à identidade do Ministério Público. De forma pioneira, promotores e procuradores passaram a atuar, no início da década de 1980, na defesa de interesses metaindividuais, especialmente nos campos ligados ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, turístico e paisagístico, à defesa de populações indígenas. A Lei nº 7.347/85 foi um resultado dessa atuação. Assim, quando o Constituinte de 1987-1988 preocupou-se com o desenho institucional do Ministério Público, ele já conhecia a experiência inovadora de defesa dos interesses coletivos e difusos, o que se refletiu no texto final da Constituição. Fica evidenciado, portanto, o novo contexto paradigmático. A participação da sociedade civil na elaboração e execução de políticas públicas, a centralidade dos direitos fundamentais, a preocupação com a efetividade desses mesmos direitos por meio da estipulação de várias formas de acesso ao judiciário, o destaque concedido ao Ministério Público. Trata-se do paradigma do Estado democrático de direito. Porém, como já advertido nas linhas iniciais, não basta, para a transformação paradigmática, a substituição das expressões constantes das normas jurídicas. A experiência constitucional pressupõe a reiteração de práticas sociais, que podem ou não fazer referência ao texto. É possível a sobrevivência, no novo contexto paradigmático, de elementos do paradigma anterior. O tempo do direito não coincide necessariamente com o tempo da política. Não é incomum que instituições cuja atuação se moldara no contexto anterior persistam a agir como se não houvesse ocorrido uma transformação. No que diz respeito ao direito de greve, um exemplo é emblemático. Em novembro de 1988, um mês após a entrada em vigor da Constituição, é deflagrada, em Volta Redonda, uma greve dos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, empresa que pertencia à administração pública federal indireta naquela época. Frustradas as tentativas de negociação, as instalações, até então ocupadas pelos grevistas, são invadidas por tropas do exército com o apoio de blindados. Na operação de retomada da fábrica, 3 trabalhadores são mortos. Merecem ser reproduzidas as declarações do general José Luiz Lopes da Silva, responsável pela operação, e que seria posteriormente nomeado para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. Em seu entendimento, a operação de retomada da usina ocorrerá por 2 razões: para restabelecer a ordem, porque houve insubordinação civil, e para preservar o patrimônio, que até agora não sofreu danos. Agora, a violência nós lamentamos. Percebe-se, pela passagem aqui selecionada, que a ordem e o patrimônio público são colocados em primeiro lugar. As mortes dos trabalhadores surgem como uma espécie de efeito colateral da operação militar.
O que esse episódio demonstra, com inegável força, é que práticas sociais precisam de tempo para ser alteradas. As Forças Armadas e o poder civil que as convocou agiram no caso da CSN como se estivessem no tempo da ditadura. Trataram a greve como caso de polícia. Esse exemplo ilustra a dificuldade para que uma mentalidade autoritária seja transformada. Esse é um dos principais desafios do Ministério Público do Trabalho na contemporaneidade, como instituição voltada à defesa dos direitos fundamentais e da cidadania. O MPT se depara, a todo momento, com práticas sociais e jurídicas que se fundamentam numa lógica repressiva. Nesse contexto, cabe indagar: que papel poderá ser desempenhado pelo Ministério Público do Trabalho em relação ao exercício do direito de greve? 2. A greve e a atuação do MPT, riscos e desafios. Como observado no tópico anterior, há claras reminiscências de práticas anteriores na experiência constitucional que se constrói no presente. Tal conclusão é bastante explícita quando o direito fundamental a ser exercido é o direito de greve. Deve ser registrado que o Constituinte de 1987-1988, talvez ciente da ênfase repressiva na atuação dos poderes públicos em relação à greve, concedeu uma redação absolutamente concisa e objetiva ao preceito relacionado a esse tema. No seu art. 9, caput, diz a Constituição, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem por meio dele defender. A redação, independentemente de uma pesquisa sobre as origens do dispositivo, nada tem de ingênua. O texto destina aos protagonistas do mundo do trabalho a decisão sobre toda a extensão do movimento que pretendem desencadear. Isso significa afirmar que a pauta, a forma, o prazo, o momento e os termos das reivindicações pertencem aos trabalhadores, que podem, de maneira organizada, ser compreendidos como sujeitos coletivos de direito. Mesmo assim, houve considerável resistência, especialmente no Poder Judiciário, à nova forma de compreensão do direito de greve. Nos anos de 1990, começaram a surgir decisões judiciais estipulando percentuais mínimos a serem observados nas atividades laborais, essenciais ou não, quase sempre em contextos desprovidos de maior fundamentação. Na década de 2000, consolidou-se uma jurisprudência restritiva na SDC do TST em relação à motivação da greve. A análise de algumas decisões deste período revela uma mentalidade repressiva subjacente à nova ordem constitucional. Além disso, surge também a prática do ajuizamento, pelos empregadores, de interditos proibitórios, sob a justificativa da necessidade de proteção do patrimônio das empresas. Inicialmente perante a Justiça Comum, e depois na Justiça do Trabalho, empresas cujos trabalhadores aderem à greve passam a requisitar provimentos liminares para o efeito de proteger o direito de propriedade. Em vários casos, a ordem é concedida e o cumprimento da decisão se dá por meio da mobilização de força policial. Todos esses usos criativos de instrumentos processuais, sempre com pedidos de liminar, decorrem de uma concepção do direito de greve que pertence ao passado. Ainda deixam entrever uma demanda de urgência, uma necessidade premente de equacionar o conflito. Entretanto, como já exaustivamente salientado nas linhas anteriores, o contexto paradigmático é hoje inteiramente diferente. O dispositivo constitucional,
consoante ressaltado, reserva à própria categoria profissional a titularidade da deliberação acerca do momento da deflagração do movimento e também assegura aos trabalhadores a decisão sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada em caso de greve. Com isso, entende-se que não há mais possibilidade de atuação do Ministério Público do Trabalho com a finalidade de fazer cessar a greve, seja por meio de conciliação, seja por meio do ajuizamento de dissídio coletivo perante os órgãos da Justiça do Trabalho. É claro que a greve exige atenção do Ministério Público. A paralisação dos serviços, contudo, não pode ser descolada de um panorama mais abrangente, ou ela é desencadeada em meio a uma negociação coletiva ou tem o objetivo de fazer cumprir uma ou mais disposições de uma norma coletiva em vigor. O olhar das instituições envolvidas no tratamento da greve deve ser o da compreensão do bem jurídico em disputa. Só assim será possível formar a convicção acerca da adequação, ou não, do exercício do direito de greve. Fixado esse princípio geral, é chegado o momento de estabelecer algumas hipóteses de atuação do Ministério Público do Trabalho em caso de greve, tanto no plano extrajudicial como na esfera judicial. 2.1 Atuação extrajudicial. Em muitas oportunidades, o MPT atua em caso de deflagração de movimento paredista, quer mediante representação por alguma das partes ou por terceiro interessado, quer de ofício, após tomar conhecimento do fato. O expediente mais comum, nessas hipóteses, é a abertura de uma mediação. Nessas circunstâncias, mesmo com a pressão por uma rápida deliberação, muitas vezes o pedido de mediação se dá concomitantemente ao ajuizamento, pela empresa ou sindicato patronal, do dissídio coletivo de greve, que tem prazos de tramitação exíguos. Alguns aspectos devem ser levados em consideração. O primeiro deles, deve-se evitar tratar a greve como um fenômeno isolado. São raras as hipóteses de deflagração de greve vazia, sem pauta de reivindicações, sem um objetivo a ser atingido. Em muitas oportunidades, a greve é uma tentativa, bastante explícita, de retomar o curso da negociação coletiva, quando as formas usuais encontram-se bloqueadas ou esgotadas. Para esses casos, a mediação é o mecanismo ideal. O integrante do MPT, nesses casos, poderá valer-se da maior informalidade que norteia a mediação e encontrar rotas alternativas de diálogo, desmontando o impasse e conduzindo as partes para que resolvam, de modo autônomo, o conflito coletivo. O segundo aspecto a ser considerado é a diferença entre a atuação do Ministério Público do Trabalho e o papel da Justiça do Trabalho. Ainda que se trate de instituições próximas e com estruturas similares, uma distinção merece ser aqui estabelecida e ela é crucial para o destino de um movimento grevista. O Poder Judiciário, por definição, quando se pronuncia acerca da matéria de fundo de um dissídio coletivo, opera com base numa lógica binária, a razão está com o autor ou com o réu. Mesmo nos casos de procedência parcial do pedido, os órgãos jurisdicionais, no exercício de suas atribuições, precisam decidir entre duas ou mais alternativas, o que implica dizer que alguma das partes vencerá a demanda, enquanto a outra sucumbirá. O MPT, por seu turno, como órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela ordem jurídica, regime democrático e interesses sociais e individuais indisponíveis, não tem o dever institucional de optar por uma ou outra parte.
A mediação permite que se criem condições diversas de solução do conflito, sem que o integrante do MPT tenha que se pronunciar, de modo explícito, por uma parte em detrimento da outra. Isso é particularmente aplicável à realidade das relações de trabalho quando a greve tem mais de um item em sua pauta de reivindicações. Se aquele rol fosse submetido de forma completa à cognição do judiciário, o resultado seria uma sequência de decisões acerca das teses suscitadas por ambas as partes. No ambiente da mediação, as partes podem negociar pensando no todo, como é comum na negociação coletiva. Elas podem exercer um juízo de conveniência e oportunidade sobre o teor de determinada cláusula, sem esquecer o todo e considerando os demais pontos da pauta de reivindicações. Um terceiro aspecto que não deve ser negligenciado envolve o alcance da solução a ser obtida na mediação. Não basta equacionar o conflito que acabou por assumir a forma de uma greve. Como já dito, o movimento grevista é, antes de tudo, um instrumento, uma prática social que visa a uma dada finalidade, e que precisa ser compreendido num contexto abrangente. Na mediação, o MPT poderá avançar em outras camadas do litígio, obtendo não só o compromisso do retorno ao trabalho, quando for o caso, mas também uma solução para o impasse que conduziu as partes a uma greve. Uma outra forma de atuação extrajudicial do Ministério Público do Trabalho em caso de greve se dá por meio da instauração de um inquérito civil. A ênfase aqui não é na composição do conflito, mas na investigação de conduta ilegal por parte de algum dos atores sociais envolvidos na disputa. Em algumas oportunidades, empregadores podem sujeitar determinados trabalhadores ou grupos de empregados a práticas antissindicais. Um exemplo, no movimento dos bancários de 2004, uma instituição financeira brasileira foi denunciada ao Ministério Público do Trabalho. A representação dizia que a cúpula da instituição havia convocado uma reunião e pressionado os ocupantes de cargos em comissão a comparecer à Assembleia Geral da categoria e votar contra a continuidade da greve, sob ameaça de descomissionamento. A denúncia foi investigada no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, tendo a instituição subscrito termo de compromisso de ajustamento de conduta, comprometendo-se a não efetuar punições a seus empregados comissionados, incluindo-se a perda da função de confiança, em razão do posicionamento desses mesmos empregados em relação à greve, ainda que esse posicionamento seja aparentemente divergente de orientação do Conselho Diretor do banco. Várias situações afins podem ocorrer. Há muitos meios de coibir ou dificultar o exercício do direito de greve, especialmente quando se toma em consideração o histórico repressivo acumulado na experiência brasileira em relação a esse instituto. Nessas hipóteses, a atuação do Ministério Público do Trabalho visa a defesa da Constituição, que estipula, como já mencionado, o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem por meio dele defender. Nesses casos, o infrator poderá subscrever termo de compromisso de ajustamento de conduta, ou, caso haja resistência, figurar como réu em ação civil pública, que comportará, a depender da situação fática, o pedido de indenização por dano moral coletivo. Desrespeitar o direito de greve significa recusar-se a cumprir a ordem constitucional. Tal postura, no âmbito coletivo, enseja a devida reparação. 2.2. Atuação judicial.
Consoante relembrado no primeiro item deste texto, uma das atividades que caracterizavam a atuação institucional do Ministério Público do Trabalho no período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988 era o ajuizamento de dissídio coletivo em caso de greve. Isso foi explicado pelo contexto político do Brasil republicano de quase um século. A criação de uma mentalidade repressiva, que vê a greve como uma transgressão, teve sua tradução institucional nessa prerrogativa atribuída ao MPT em épocas pretéritas. No panorama atual, a situação é muito diversa. A Constituição atual implicou, como também visto, uma ressignificação da atividade institucional do Ministério Público, bem como permitiu uma outra leitura dos direitos sociais, entre eles incluído o direito de greve. Ainda que subsista, no ordenamento constitucional vigente, a possibilidade de instauração de dissídio de greve pelo Ministério Público do Trabalho, Constituição, art. 114, terceiro, com a redação concedida pela Emenda Constitucional número 45, essa atribuição deverá ser interpretada mediante uma ótica restritiva. O paradigma do Estado democrático de direito pressupõe a autonomia dos sujeitos de direito, tanto no plano individual como na esfera coletiva. Nas relações de trabalho, a centralidade do processo de aquisição e redefinição de direitos localiza-se nos próprios atores dessa relação. O Estado democrático não tutela essas relações numa perspectiva paternalista ou censora. Cabe ao Estado, por meio de suas instituições, assegurar, de forma positiva, o cumprimento dos direitos fundamentais em todas as suas dimensões. No caso de deflagração de movimento grevista, as entidades sindicais ou empresariais, a depender das circunstâncias, poderão provocar o Poder Judiciário para que haja deliberação acerca do conflito coletivo. O Ministério Público do Trabalho será também um interlocutor importante nesse processo, quer por sua intervenção no decorrer da audiência de instrução e conciliação, quer por intermédio de parecer escrito e prévio ao julgamento. O órgão ministerial zelará pelo cumprimento da Constituição e das leis. A iniciativa, contudo, cabe à sociedade. Essa é uma circunstância excepcional, em que uma postura de minimalismo judicial é bem-vinda. Há, contudo, uma clara exceção a esse entendimento. Pode ocorrer uma conjunção de fatores que exijam um papel diferente do MPT. Em tese, há sempre a possibilidade de que as categorias profissional e econômica, em conluio, promovam uma greve que prejudique de forma injustificada a coletividade. Um tal cenário, em geral bastante raro, poderia ocorrer em casos de atividade econômica submetida à regulação estatal, em que preços e tarifas dependam de aprovação estatal. Se, na instrução de mediação ou inquérito civil, a procurador, oficiante vislumbrar essa prática lesiva, ou seja, se verificar que a greve, ao invés de instrumento legítimo para a aquisição de direitos, venha a ser utilizada como um pretexto para uma ação coordenada contra a sociedade e o Estado, poderá ajuizar o dissídio coletivo, visando a cessação da prática ilegal, inclusive contrária aos trabalhadores. 2.3 Desafios trazidos pela reforma trabalhista e pelo contexto atual. Como se sabe, o mundo do trabalho brasileiro sofreu um grande impacto com a vigência da Lei nº 13467/2017, a chamada Reforma Trabalhista. Uma série de dispositivos da CLT sofreu alteração,
permitiu-se a extensão da terceirização, e foi fortemente afetado o sistema de financiamento das entidades sindicais. Em relação a esse último ponto, houve um aprofundamento da ameaça à própria subsistência dos sindicatos com a edição da Medida Provisória número 873, de 1º de março de 2019, cuja constitucionalidade encontrasse submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Em outros textos, tivemos a oportunidade de observar o efeito desconstituinte dessas medidas, que afetam de forma frontal o sistema constitucional de proteção social aos trabalhadores em geral. Tal contexto normativo torna ainda mais importante o Instituto da Greve. Isso porque, com as restrições ao financiamento sindical e a possibilidade de novas medidas restritivas aos direitos sociais, a paralisação dos serviços, que tem amparo constitucional e não foi afetado por normas infraconstitucionais, poderá ser ativada como uma forma necessária para oposição a movimentos de desconstitucionalização de direitos. Como visto no presente texto, a greve foi um importante elemento de mobilização dos trabalhadores contra um regime autoritário, no caso, a ditadura militar brasileira. É possível que essa necessidade volte à tona, ainda que com componentes diversos, mas num processo de restrição de direitos e liberdades que exijam uma igual, ou maior, dose de mobilização. Cabe ao Ministério Público do Trabalho, como outras instituições, a atuação em prol dos princípios e regras constantes da Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, em especial os direitos sociais. 3. Observações conclusivas. A argumentação até aqui empreendida teve como fio condutor a transformação paradigmática vivida após a entrada em vigor da Constituição de 1988. Não apenas o papel do Ministério Público do Trabalho se modificou, o que já seria bastante expressivo. Houve também uma reconfiguração das bases da normatividade. O mundo do trabalho está incluído nessa transformação. Assim, a atuação do MPT, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis compreende, de modo efetivo, a defesa do direito de greve. Esse direito é um componente essencial na liberdade e na capacidade de reivindicação dos trabalhadores. Sua história se confunde com a história do trabalho humano. O desafio que se coloca ao Ministério Público do Trabalho, num momento imediatamente posterior aos 30 anos da Constituição, é o de ser um ator na transformação dos significados a serem atribuídos ao direito de greve, especialmente no contexto histórico brasileiro, marcado pela repressão ao Instituto. Os instrumentos hoje disponíveis para a atuação do MPT, na Constituição, na Lei Complementar nº 75/93 e a partir da prática cotidiana de seus integrantes devem ser considerados como mecanismos de efetivação dos direitos fundamentais. Quando o Constituinte estabeleceu uma redação concisa e objetiva ao art. 9 da Constituição, ele permitiu que o protagonismo do processo de reivindicações por melhores condições de trabalho retornasse para o seu leito original, a própria classe trabalhadora. O Ministério Público do Trabalho, como uma instituição renovada e reinventada após a elaboração do novo texto constitucional, pode desempenhar um papel relevante na efetivação desse dispositivo. Assim procedendo, ele estará concretizando os princípios maiores que inspiraram a redação da Carta de 1988, igualdade e liberdade.